Fala aí, turminha, tudo em paz com vocês, tudo beleza? Professor Isoeiro mais uma vez falando com vocês e vamos aqui corrigir o exercício da aula passada, tá bom? Nós falamos de um assunto muito interessante na aula passada, que foi o quê? A questão da comunicação. Comunicação em diferentes linguagens. É, Esse conteúdo nos permitiu, ou nos levou a refletir sobre como nós devemos nos comunicar, né? E estudar também, pensar a evolução da comunicação ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade. Se eu perguntar a você, como é que você se comunica? Aí você diz, eu uso a fala para me comunicar. Aí a gente se pergunta, e se eu não soubesse falar? Né? Se eu fosse uma pessoa que não fosse uma pessoa muda, por exemplo, tá? Ou se eu fosse para um país onde eu não falasse o idioma, ou as pessoas não entendessem o meu idioma nesse país, o que eu faria para me comunicar? E esse texto vem abordar essas questões, as diferentes linguagens para você se comunicar. A linguagem é o que você usa para promover uma comunicação. Porém, essa linguagem pode ser diversificada. Não é apenas a questão da fala em si. Existem vários tipos de linguagens, várias formas de linguagens que vocês podem se comunicar uns com os outros usando não apenas a fala. Por quê? Porque o homem, né, antigamente, nossas histórias aí, no início da nossa história, não tinha, o homem não se comunicava através de fala, não tinha a escrita. A escrita foi inventada há poucos tempos, né, há poucos séculos, digamos assim, tá? Então, assim, como é que o homem se comunicava se não tinha uma escrita, se não tinha um idioma para ele se comunicar? E aí a gente vai pensando a respeito disso e vai refletindo a respeito dessa pergunta, tá? Aí ele começa o texto, né, falando sobre linguagem. A linguagem em suas diferentes modalidades e formas é usada para a efetivação da comunicação humana. Temos uma diversidade de manifestações da linguagem. Tem ela verbal, tá? Corporal. A linguagem verbal, gente, é a linguagem que a gente usa a fala e a escrita, né? Essa é a linguagem verbal. A linguagem corporal é você usar, por exemplo, gestos, né? Seu corpo, né? A dança, por exemplo, né? A dança é uma linguagem corporal. Através da dança, dos movimentos do seu corpo, você transmite uma mensagem, ok? Entendido? A linguagem visual é apenas aquela linguagem de imagens. Vou citar aqui para vocês uma bem conhecida, que todo mundo sabe, as placas de trânsitos. Ali é uma linguagem visual. Aquele visual transmite uma mensagem. Então, placa de trânsito é uma linguagem visual, tá certo? A linguagem verbo-visual, né? Verbo-visual que você alinha a imagem e uma frase. Geralmente, onde tem em hospitais, por exemplo, tem lá uma pessoa com o dedinho na boca, assim, né? E a frase embaixo, silêncio, né? Então, alguma placa de trânsito está lá, né? Não me pare, né? Ali é uma linguagem visual e verbal ao mesmo tempo, verbo visual, ok? A linguagem sonora, que são as músicas, por exemplo, né? A música transmite uma comunicação, faz uma comunicação, é uma forma de linguagem. E a digital, que talvez é a que a gente mais esteja usando mais hoje em dia para falar com nossos colegas, nossos amigos, né, nossos professores, é a linguagem digital. Essa é a mais recente, a digital mais nova, que é a linguagem que é utilizada nas plataformas digitais que tem por aí, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, nos computadores, celulares, enfim, toda ferramenta digital usa-se essa linguagem digital, tá? E ele continua, né? Talvez você não saiba, mas nos últimos 30 anos tem acontecido uma revolução nos meios de comunicação. E uma grande revolução, gente, uma grande revolução. A gente que é um pouco mais velho que vocês, nós fomos criados, na nossa infância, em um ambiente onde não tinha nem sequer energia elétrica, né? Aí não tinha energia elétrica, não tinha televisão, consequentemente, né? Não tinha televisão, não tinha telefone, nem se pensava, não tinha isso. Então, assim, os últimos 30 anos, sobretudo dos últimos
20 anos, 2000 para cá, foi que houve essa grande revolução. E as redes sociais foi que potencializou essa revolução na comunicação, nas formas de linguagem que a gente usa para nos comunicar. As tecnologias foi quem deu esse boom, digamos assim, de comunicação, tá? Nos nossos meios de nos comunicar, de nos interagir uns com os outros. Ah, Dito isso, vamos lá à correção do nosso exercício, ok? Lembrando que a devolutiva dessa atividade vocês só vão dar de que forma? Não precisa me mandar mensagem no celular ou WhatsApp dizendo que fez. Se quiser, mande, sem problema, mas a devolutiva será feita da seguinte forma: vocês vão clicar aqui em comentários, clicar aqui abaixo no vídeo em comentários e vão colocar o nome de vocês e a turma, tá bom? Clique em comentários, coloca nome e turma. Aí já vai valer como devolutiva para essa atividade de hoje. Então vamos lá. A primeira questão diz: como você acha que as pessoas se comunicavam antes da invenção da escrita? Né? Se não tinha escrita, se não tinha um idioma, se não tinha um alfabeto, como era que as pessoas se comunicavam? Essa é uma pergunta pessoal para vocês, né? Vocês reflitam. O que vocês acham? Como as pessoas se comunicavam? E antes do telefone convencional e do celular, como era feita essa comunicação? Repare que já é um grande avanço. Antes não tinha nem escrita, já apareceu o telefone convencional. Depois ele vem o quê? Qual foi outro marco importante? Telefone convencional e celular, que deu também outra modificada na nossa forma de nos comunicar. Né? E o terceiro é: como você acha que era o mundo antes da internet e das redes sociais? Vocês que não viveram esse mundo, né? Vocês acham que esse mundo era como? Como nós, adolescentes, na minha época, eu adolescentes, provavelmente os pais de vocês eram adolescentes também na época, não tinha internet nem celular. Como era que a gente em redes sociais, nada disso. Como era que nós nos comunicávamos, como eram nossas amizades, né? E aí por diante. Né? É interessante vocês pensar sobre isso. Tá? São respostas pessoais e vocês vão pensar sobre isso. A primeira questão, vamos começar a responder ela, que vocês imaginem, a partir de aqui. Ó. Aqui está. Né? Pintura rupestre no complexo de cavernas de Lascaux, na França. É isso mesmo, tá, gente? O nome dessa caverna aqui é Lascaux, na França. Se você quiser saber mais sobre arte rupestre ou esse complexo de caverna, clique no sinalzinho aqui em cima, tá? Que tem um vídeo falando sobre esse complexo de caverna, que fala sobre a arte rupestre. Né? A arte rupestre, vocês já estudaram isso em arte ou vão estudar ainda em arte, tá bom? Então, assim, observe bem essa arte, tá? Agora você vai ver a imagem que representa uma das primeiras formas de registro da história humana, tá? A arte rupestre foi uma das primeiras formas de comunicação humana. Então, a primeira questão diz: como você acha que as pessoas se comunicavam antes da invenção da escrita? Se comunicavam assim, ó, através de desenhos nas paredes das cavernas, através de informações eram passadas de uma pessoa ou de uma tribo para outra nos desenhos das cavernas. Essa era uma das principais formas de comunicação da época, tá bom? Observe bem essa imagem. Seguimos na página 14 do livro didático de vocês, tá bom? Seguimos para a próxima questão. Deixa eu só apontar aqui minha câmera para a quarta questão. Pronto. Apontei. Só mais um instantinho, enquadrar melhor. Prontinho, enquadrei. Gente, aí diz assim a quarta questão. Observe a imagem na página anterior, tá bom? Vocês observaram bastante a imagem lá. E responda a questão, responda a questão propostas. As questões propostas, aliás. Tá? Letra A. A imagem que você observou representa um touro e foi pintada na pré-história. Em sua opinião, tá, aluno do sétimo ano, na opinião de vocês, por que o animal aparece pintado na parede da caverna? Por quê? Tá? Uma das possíveis sugestões, porque provavelmente era um animal importante para o ser humano pré-histórico. Essa é uma das sugestões, das possíveis respostas.
Porém, estudos já revelaram que a pintura rupestre ela representa muito mais do que isso. Servia também, segundo as pesquisas, de informação para as tribos que vinham após aquelas que pintaram. Porque naquele tempo, na pré-história, o homem era nômade. O que é isso? O homem vivia de tempos em tempos em certas regiões. Ele não ficava parado numa região só. Ele era um andarilho, né? Vivia atrás. Ele vivia o quê? Da pesca, da caça e onde tinha e água, né? Onde tinha água, caça e pesca, ele ficava ali. Quando esgotasse aqueles recursos, ele passava para outra região e daí em diante. Então essa pintura era uma comunicação também para isso, podia ser uma comunicação para os próximos que viam após ele, dizendo, ó, essa região aqui tem touros, tem capivaras, tem cobras, enfim. Ele pintava para dizer, para representar o que os animais que tinha nasquelas cavernas, tá? Era uma forma de comunicação, beleza? Mas você pode corrigir aí no caderno de vocês, botar provavelmente porque era um animal importante para o ser humano pré-histórico. Era importante, um animal importante para eles, um animal sagrado para eles e coisas do tipo. Tá bom? Letra B. O que a imagem permite supor sobre o modo como os seres humanos pré-históricos se comunicavam? Eu acabei de falar, né? Pressupõe, né? Pergunta o que a imagem permite supor. Aí supõe que eles se comunicavam através das imagens pintadas nas cavernas. Tá bom? Conserte aí o caderninho de vocês. Vamos à quinta questão. Você conhece algum dos alfabetos registrados nas imagens a seguir? Em caso positivo, né, em caso você conheça, compartilhe conosco, né, com seus colegas, em qual circunstância você tomou contato com um desses alfabetos, tá? São eles. Esse primeiro aqui, tá? É o alfabeto japonês, o hiragana, né? Alfabeto japonês, são caracteres do alfabeto japonês, tá? Esse aqui, o alfabeto russo, ok? O alfabeto russo minúsculo ainda mais, é o cirílico minúsculo, tá? Esse outro aqui é o alfabeto coreano. Veja que a gente sempre acha que japonês e coreano e chinês é a mesma coisa, não é? Qual a diferença entre o japonês e o coreano, né? A questão dos alfabetos, tá? Olha só, um A, um B, um C, totalmente diferenciado do nosso, né? E esse aqui é o alfabeto grego, minúsculo também, tá? Veja que já parece um pouquinho com o nosso português. Como a língua portuguesa é uma língua latina, né? E o latim vem do grego romano, né? A mistura de romano com grego, né? Aí já é uma sementinha do nosso alfabeto, né? Olha o A, o B, né? Deles, o D, o E, o N, né? Aí por diante, né? Já tem um K aqui. E aí por diante, já aparece um pouquinho o X, né? Já são letras um pouco parecidas com as nossas, tá bom? Então, se você conhece, você vai colocar, dizer, eu conheço o alfabeto tal e dizer para nós, né, como você tomou contato com esse alfabeto. Se você não conhece, pode falar assim, não conheço nenhum desses alfabetos, eu nunca tive contato com nenhum desses alfabetos, tá bom? A sexta. A sexta, gente, eu pedi para vocês não fazer, né? Mas quem fez, parabéns, bacana demais, tá bom demais. Mas quem não fez, relaxe, tranquilo. Não era obrigado a fazer não, tá? Vamos dar um pulo nela. Aí vem a sétima questão. A sétima é, em sua opinião, aluno do sétimo ano, podemos dizer que o alfabeto contribui para a comunicação humana? Por quê? Você acha que a invenção do alfabeto, um fato de nós termos um alfabeto, letras do A ao Z, né? Vocês acham que isso facilita ou contribuiu para o nosso processo de comunicação? Sim ou não? Se você acha que não, tá? Apesar de ser uma resposta pessoal, mais uma dica. Se você acha que não, experimente se comunicar
sem o alfabeto? É impossível? Não. Nós temos aí Libras, né, que não usa letras para se comunicar, usa apenas gestos, tá? Então, é impossível? Não. Mas eu pergunto ele contribui para a comunicação humana? Sim, né, gente? Contribui e muito, facilita e muito nossa comunicação, tá? Facilita e muito essa nossa comunicação, esse nosso dia a dia, né? Eu estou usando, por exemplo, se eu estou usando essa comunicação com vocês agora, a minha fala com vocês, é porque eu estou fazendo uso das letras do alfabeto. Nós lá na pré-escola, na creche, aprendemos lá a começar a juntar as letrinhas. Vocês todos lembram. Aprenderam primeiro o quê? Aprenderam primeiro as vogais. Depois aprende as consoantes. Aí depois aprende as sílabas. Depois aprende juntando as sílabas, né? Que são as famíliazinhas, né? As sílabas, os pedacinhos que elas chamam, né? Juntando para poder formar frases, né? E formar palavras primeiro, né? E das palavras aprende a formar frases. E aí vocês vão evoluindo a aprendizagem de vocês de forma concreta, tá? Aos poucos, aos passos, né? Se alfabetizando. Então, o alfabeto sim comunica, ele contribui e muito para a nossa comunicação, ok? E quem botou não e quiser dar uma resposta bem plausível por que não, também tá beleza, vou aceitar também, tá? Vou aceitar também. Vou dar uma olhadinha que me enviou e ver se alguém botou não e ver qual foi a resposta, a justificativa dele, do aluno. E a oitava e última questão é: conhecer a língua e seu alfabeto é suficiente para estabelecermos uma boa comunicação? Explique. Vocês acham, gente, que o simples fato de eu conhecer uma língua e o alfabeto dela já é suficiente para estabelecer uma boa comunicação? Eu conheço, eu conheço a língua portuguesa, porque eu falo ela, e eu conheço o alfabeto da língua portuguesa. Eu conhecendo esses dois elementos já é o suficiente para eu ter uma boa comunicação? Sim ou não? Uma resposta possível, gente, é não. Não é a comunicação, não é apenas você entender a língua e o alfabeto, já sou um bom comunicador. Não. Tem vários outros elementos na comunicação que vai fazer com que a gente, né, vai fazer com que a gente se torne um bom comunicador ou não. Tem a questão de quê? Das regras gramaticais, a questão das colocações pronominais, por exemplo, e daí por diante, a questão do uso dos verbos nos tempos certos, né? Nós não vamos dizer assim, nós vai amanhã, né? Porque aí já é um erro de comunicação, né? Da língua. Eu conheço a língua, conheço o alfabeto, mas eu não sei empregar de maneira correta esses recursos. Então, não, né? Não. Aí, como ele diz aí, né? Não, pois é preciso saber usar a língua nas diversas situações de comunicação, adequando ao contexto e ao momento, né? Eu também não vou chegar lá no velório, por exemplo, me comunicando alegre, satisfeito, né? Não, tem que saber também usar a língua em seu determinado local e no momento certo para usar essa comunicação. O que faz um bom comunicador é isso, saber usar a sua voz, a sua língua, né, o seu modo de falar nos locais certos, né? Por exemplo, na escola você se comporta, você fala com o outro de uma maneira. Na rua, totalmente diferente. Em casa, mais ainda, né? Mais ainda. Então, é bom a gente saber que em cada local, em cada lugar que você vá, né? Se você vai a uma igreja, você se comunica, fala com as pessoas de uma certa forma. Se você está na praça com os coleguinhas, é de outra forma. O comportamento e o modo de se comunicar é diferente, tá bom? Então, para você ser um bom comunicador, não basta ser apenas ter conhecimento da língua e do alfabeto. Não, jamais. Tem que saber que em cada local, em cada momento, existe uma forma de se comunicar, uma forma de você falar aquilo que você quer falar, tá bom?
Então, nosso conteúdo de hoje era isso. Está corrigido. Não vou passar atividade para casa, né? Não vou passar atividade no final de semana. Vou deixar vocês descansando. Vamos descansar o fim de semana. Que segunda-feira a gente volta com mais conteúdo para vocês. Forte abraço. Não esqueça de clicar embaixo aí nos comentários e colocar seu nome e a turma. Nome completo e a turma, tá bom? Para que eu possa registrar a sua frequência e sua participação. Forte abraço, fique com Deus, se cuidem, tá? Se cuidem e até a próxima aula. Valeu, gente!